Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento. Hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de PHP e nós falaremos sobre o método GET. Basicamente, só para a gente entender um pouquinho melhor aí, o que significa o método GET, pessoal, é um método de requisição. No PHP nós temos dois métodos de envio de informações, né, ou de requisição, que é o método GET e o método POST. Hoje nós estaremos vendo o método GET. Então, basicamente, o método GET ele faz uma requisição pela URL. Então, por exemplo, o exemplo mais básico que eu posso dar para vocês disso aqui é a própria internet, né? Quando a gente acessa o nosso navegador, faz uma solicitação pela URL, né? Digita lá um endereço de um site, alguma coisa do tipo, e clica no Enter, aquilo é uma requisição, né? A gente envia uma requisição para o servidor e o servidor devolve essa requisição para nós. Geralmente, essas requisições feitas pela URL são requisições pelo método GET, né? Ou seja, é uma forma rápida da gente estar fazendo essas requisições, porém não é muito segura em alguns casos. E a gente vai estar explicando depois o porquê que o POST é mais seguro, porquê que o GET não é tão seguro quanto o POST, né? Então a gente vai estar vendo um pouquinho essas diferenças aí entre esses dois métodos, tá bom? Mas basicamente o GET ele é um método mais rápido que o POST, porém ele não é tão seguro, ok? E aí a gente vai estar vendo depois o porquê disso. E aí para trabalhar, pessoal, com o método GET, né? Como ele é um método de solicitação, de fazer uma requisição, então a gente vai precisar de alguém para fazer essa requisição, certo? No caso, eu vou estar utilizando o HTML, então a gente vai construir aqui um formulário HTML, e esse formulário aqui eu vou estar fazendo ele com dois campos, né? Então vamos simular aqui, por exemplo, um formulário de login e senha, onde o usuário vai digitar no campinho duas informações, né? Uma de usuário e uma de senha, e a hora que ele clicar no botão, ele vai enviar uma requisição, ou seja, ele vai enviar esses dados para serem processados pelo PHP. E aí, com o PHP, a gente pode fazer alguma coisa, mostrar esses dados na tela, alguma coisa do tipo. E nós vamos fazer esse envio do HTML para o PHP através do método GET. Então, a gente vai precisar trabalhar com dois arquivos, ok? Então, um HTML e um PHP. Então, eu vou fazer a criação do primeiro aqui, pessoal. Vou chamar ele de get, né? Vou chamar de get.html. Está criado o nosso arquivo aí. Nosso arquivo HTML, pessoal, a gente vai ter que colocar aqui as tags básicas, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a tag do documento HTML. Lembrando que o HTML não é uma linguagem de programação, tá, galera? Ele é uma linguagem de marcação de texto. A gente utiliza o HTML para construir os elementos da nossa página web, como formulário, cabeçalho, rodapé, menus, esse tipo de coisa, tá? Quem não tem tanta familiaridade com HTML, não se preocupem, e depois nós estaremos fazendo um curso aí específico de HTML, tá? Basicamente aqui a gente vai estar utilizando apenas o formulário para estar enviando essas informações para o PHP. Então, eu vou colocar aqui a tag read, que é de cabeçalho. No HTML, tudo que a gente abre, a gente também precisa fechar, tá, pessoal? Eu vou colocar a tag meta, char7, F8, para ele reconhecer os caracteres em português. E aqui embaixo da tag read, a gente coloca a tag body, né, que é a tag do corpo do nosso documento. É dentro dessa tag body que a gente precisa criar o nosso formulário. Então, eu vou começar a fazer a criação do formulário. Para isso, nós precisamos aqui da tag form. E dentro dessa tag form, a gente vai precisar ter três elementos, né? O primeiro elemento vai ser o login, o segundo elemento a senha e o terceiro elemento um botão, que quando o usuário clicar nesse botão, a gente envia essa requisição pelo método get, que vai ser pega depois pelo PHP processar de alguma forma aí esses dados que são enviados pelo HTML. Então aqui dentro eu vou criar o login, eu também vou ter a senha. A gente pode destacar, inclusive, aqui o login e senha, né? Colocando aqui um H2 para fazer o destacamento, né, dos textos, mais visível para nós aí na hora de executar o exercício. E vamos fazer aqui a mesma coisa para a senha.
Maravilha, pessoal. Lembrando que no HTML, sempre que a gente abre uma tag, a gente também obrigatoriamente precisa fechar, tá bom? Com raras exceções. E aí, pessoal, para o login e para a senha, o que que nós vamos precisar fazer? A gente vai precisar criar aqui uma input para cada um, e essa input é um campo de entrada, né, galera? O que simboliza aquele campinho lá na tela que a gente vai estar vendo depois. Então, nós vamos precisar de duas inputs, uma input para o login e uma input para a senha, né? Então, vamos criar aqui uma input para o login, que vai ser do tipo texto, né? Porque o login geralmente é um texto. E eu vou dar um nome aqui para esse campo de entrada, né? Eu vou chamar esse campo aqui de login mesmo, né? A gente mantém o mesmo nome aí do campo. Ok, já está criado aí para nós a primeira input, tá? E agora a gente precisa criar mais uma input, que é a input da senha. Então eu vou vir aqui, criar aqui uma input. Quando a gente cria input, a gente cria aquelas caixinhas de formulários, tá, pessoal? Lá na linha do navegador, né? A senha, pessoal, é um campo de senha, né? O próprio nome já diz aí para nós. Então a gente pode colocar o tipo aqui como password, né? Tipo de campo onde ele esconde o que a gente está digitando. Eu vou colocar o name aqui de senha. Esse name aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? E aqui é uma exceção, pessoal. A tag input ela não é obrigatória a gente fechar, tá? A gente pode, inclusive, só colocar uma barra aqui no final, ó. Precisa fechar a tag input, né? Uma exceção. A gente pode pular algumas linhas, né, de uma input para outra, para não ficar tudo colado, né? Pular duas linhas. A gente pode copiar isso aqui, colocar aqui embaixo da input da senha, porque nós também precisaremos de um botão, né, pessoal? Porque o usuário ele vai lá digitar o login, ele vai digitar a senha, mas como que eu vou estar enviando essas informações para serem processadas? A gente precisa de um mecanismo que vai estar enviando o login e a senha para o PHP. Esse mecanismo tem que ser alguma coisa onde eu clico e envio essas informações. Então a gente pode estar utilizando aqui um botão, tá? Eu vou criar aqui mais uma input. O tipo, pessoal, aqui vai ser submit, né? Porque a gente vai submeter alguma coisa, a gente vai enviar alguma coisa. Então, o tipo do botão precisa ser submit. E aí, o nome desse botão a gente coloca no value, né? O valor que ele vai ter. O nome que ele vai ter lá que vai aparecer para a gente na hora que a gente for testar o exercício. Eu vou chamar aqui de enviar. A gente fecha. Ok. Então, nosso formulário, pessoal, ele está pronto, tá? Basicamente é só isso aqui. Agora, o que que a gente precisa fazer, galera? Formulário pronto, certo? Eu preciso dizer qual vai ser o meu método de envio, né? Porque esse aqui é um formulário, ele vai estar enviando informações para algum lugar. No caso, a gente vai enviar para o PHP através do método GET. Então, a gente precisa especificar nesse formulário qual o tipo de método que eu vou estar utilizando, porque são dois. A gente tem o GET, a gente tem o POST. No caso aqui, nós estamos vendo o get. Então, aqui no form, pessoal, eu vou colocar um atributo aqui chamado method, certo? E dentro desse method aqui, eu vou especificar que eu vou estar enviando esses dados aqui através do método get, tá bom? E eu também preciso dizer, pessoal, para onde eu vou enviar esses dados. Eu preciso indicar o arquivo que vai receber esses dados na hora que o usuário clicar com o botão. Então, no caso aqui, a gente vai enviar para o PHP. Eu não tenho ainda o meu arquivo PHP criado, mas eu vou chamar ele aqui, gente, de get.php. Tá? A gente vai criar esse arquivo agora. Então, esse arquivo aqui é o arquivo que vai receber esses dados aqui quando o usuário clicar no botãozinho enviar. Tá? E ele vai receber pelo método get, porque a gente está especificando aqui. Ó. A gente está especificando aqui, ó, que o método vai ser o get, tá bom? Então, nosso formulário está pronto, a gente pode salvar isso aqui. Agora sim eu vou estar criando aqui o meu get.php. Só não tem problema, né, os arquivos terem nomes iguais, tá? Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com o parzinho, né? O get envia e o PHP recebe, né? Então,
não tem problema eles terem o mesmo nome, desde que eles sejam de extensões diferentes. A gente tem o get.html e nós temos o get.php. Então, mesmo eles tendo o mesmo nome, eles têm extensões diferentes, tá bom? Então, a ferramenta, ela compreende que isso aqui são dois arquivos distintos, mesmo que eles tenham aí o mesmo nome, tá? Mas as extensões são diferentes. Então, aqui no PHP, a gente vai fazer a abertura da super tag. Já podemos aqui também fazer o fechamento. Aqui a gente pode colocar um comentário, né, pessoal, para explicar um pouquinho aí o método get, né? Não tem tanta explicação assim, porque é um método simples de entender, mas o método get, ele faz uma solicitação ou requisição via URL. Que a gente pode jogar mais para o lado aqui, tá? Beleza, pessoal. Então, é isso aqui que a gente precisa compreender, né? Ele faz uma requisição pela URL, tá? A gente pode até complementar aqui, né? Que é um método rápido de envio, né? Faz envio rápido aí de solicitações, porém, não é tão seguro. Nós vamos estar vendo por que, por exemplo, que num caso de senha, não é interessante a gente estar utilizando o método get, tá? Para outras coisas, outras informações que não são tão críticas, você até pode utilizar o método get sem problema nenhum, mas em informações consideradas mais críticas, que não é bom você estar abrindo para todo mundo ver, aí é interessante estar utilizando um outro método que não seja tão, que abra tanto a sua informação assim, né? Deixe exposta essa informação na URL. Beleza, pessoal, então o que nós precisamos fazer agora? O get.html ele vai estar enviando duas informações para nós, que é o login e a senha, tá? O nome do input de login, pessoal, é login, né? Ó, o name aqui está como login e a senha, o name da senha está como senha. Então, a hora que isso aqui foi enviado para o PHP, pessoal, a gente precisa fazer o PHP receber essas duas informações. Então, a gente vai criar duas variáveis aqui para estar recebendo aquelas informações do HTML. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada login e uma variável chamada senha. E aí, o que a gente precisa fazer? O login aqui precisa receber o login que vem do HTML, tá? Então, ele vai receber aqui pelo método get. A gente especifica aqui esse cifrão underline get, porque a gente vai estar recebendo uma informação e colocando essa informação nessa variável login. Qual a informação que a gente está recebendo, pessoal? Informação login, tá bom? Por que a gente colocou login aqui entre aspas duplas, pessoal? Porque esse login é esse login aqui, ó. É esse name login, é o nome da minha input. Então, na hora que a pessoa digitar lá alguma coisa na caixinha do formulário e clicar no OK, essa input do login, ela vai com esse nome aqui, ó, login. Então, aqui no PHP, a gente precisa pegar exatamente com o mesmo nome que está no HTML. A senha aqui, pessoal, o name dela é senha. Então, a gente recebe aqui no PHP como senha. Vou colocar aqui o get, né, para receber pelo get. Eu envio pelo get, eu pego pelo get, tá, pessoal? Precisa ter consonância no método, né? Ó, aqui no HTML eu estou especificando que eu estou enviando pelo get. Olha aqui, ó. Método get. Então, aqui no PHP eu preciso pegar como get, ó. Ok? E aqui a gente coloca a senha. E aí a gente pode mostrar isso aqui na tela, né, galera? Ó, duas mensagens para mostrar as informações. Vou fechar aqui esse H1, né, para dar uma destacada na nossa mensagem. E eu vou só exibir essas informações na tela, né? Então, eu vou colocar aqui login. Aí a gente mostra o conteúdo da variável login, que é essa variável aqui que eu acabei de criar, login. Ela está recebendo o login que vem do HTML. Nós podemos pular linhas também para ficar mais visível para nós aí na hora de executar. Aqui embaixo eu vou criar agora a mensagem para mostrar a senha, né?
E aqui dentro dos H1s a gente coloca a mensagem da senha, né? A senha é senha. O exercício está pronto, pessoal. A gente não está fazendo aí muito processamento, é um exercício bem simples, né? É só para mostrar para vocês mesmo o funcionamento do método GET, que a gente envia pelo GET e aqui no PHP a gente está pegando essas informações também pelo método GET. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá no navegador, eu vou compartilhar com vocês aqui o meu Google Chrome. Beleza, já deixei previamente aqui tudo pronto, né, pessoal? O Champ startado, né? Já deixei clicado aqui na tela do Champ, já deixei setado o nome do meu projeto, então já deixei tudo pronto. Só vou dar um F5, pessoal, para ele atualizar. E reparem aí, galera, que ele está mostrando para a gente aí mais dois arquivos, ó, o get.html e o get.php. Onde eu tenho que clicar primeiro, galera? Primeiro eu clico em quem vai enviar as informações, tá? Então, quem vai enviar as informações é o HTML. Então, a gente precisa clicar no HTML. Olha que interessante, galera. Ele cria aqui para nós, né? Dois campinhos, foi o que a gente criou no HTML. Essas caixinhas aqui, ó, são as inputs, são as entradas que a gente vai digitar aqui. E depois, na hora que a gente clicar nesse botãozinho enviar, ele vai estar enviando essas informações digitadas lá para o PHP. Então, o PHP vai receber essas informações. E o que a gente fez lá no exemplo, a gente só está mostrando na tela para vocês verem que deu certo. Ele envia e lá no PHP ele pega e a gente mostra na tela para ver se ele deu certo, né? Então aqui, por exemplo, no login, eu vou colocar o login Thiago, um P maiúsculo, né? E a senha aqui, pessoal, vocês vão reparar que ela vai ficar com umas bolinhas, né? Porque a gente colocou type password. Então ele esconde aqui o que eu digito, né? Então na senha aqui, vamos colocar uma senha simples aqui, ó. Vou colocar aula de PHP tudo junto, tá? Aula de PHP. Tudo junto não está aparecendo para vocês. A hora que eu clicar no enviar, ele faz o envio aqui para a gente. Ó. Olha que interessante. Ó. O login é Thiago e a senha é aula de PHP. Então ele deu certo, pessoal. Ele enviou pelo método GET, o PHP recebeu e mostrou para nós aqui na tela, né? E por que que isso aqui não é tão seguro, né, galera? Por que que não é tão interessante utilizar o GET quando a gente faz, por exemplo, envio de senha, envio de informação muito crítica? Porque, galera, o método GET ele envia a requisição pela URL, né? Por isso aqui, ó, né? Por aquela caixinha que a gente digita alguma coisa no navegador. Então, se vocês repararem aqui, galera, ó, tá aparecendo a informação que eu enviei, ó, login é igual a Thiago e senha é igual a aula de PHP. Se isso aqui aparecer, pessoal, num sistema grande, ficar aparecendo a senha aqui em cima, qualquer pessoa vai conseguir vir aqui e saber a senha sua aí para poder entrar no sistema. Então, nesse caso, não é interessante ficar aparecendo aqui, ó, na URL o login e a senha, tá? Mas o método GET ele envia pela URL, então ele não é tão seguro para alguns casos, como por exemplo o caso que eu estou falando para vocês aqui, de senhas, né? Porque senão ela fica exposta aqui em cima e qualquer pessoa que com conhecimento básico aí vai olhar aqui na URL, vai ver sua senha aí, né? E não é muito interessante que uma informação tão sigilosa ela fique exposta na URL, tá bom? Então, o método GET é um método muito bom, um método muito rápido, porém, para utilizar com informações muito críticas que você não quer que apareça na URL, ele não é muito interessante. Aí a gente vai estar vendo na próxima aula um método que esconde essas informações, faz um envio um pouco diferente, que é o método POST. Okay? Mas o método GET é muito bom, não tem problema utilizar ele, desde que as informações que vão aparecer aqui na URL, né, elas não sejam informações tão críticas e que não tenha problema, né, você deixar elas expostas ali em cima. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês aí na nossa próxima aula, onde a gente vai estar vendo um pouquinho sobre o método POST. Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu!